vou começar, então, primeiro agradecendo muito a presença, a disponibilidade do ministro Mailson da Nóbrega de colaborar aqui com o nosso seminário de conjuntura. Ele é muitíssimo conhecido no debate brasileiro, na sua contribuição para a política econômica do Brasil, e sempre foi um colaborador da FIP em todos os momentos. Quem esteve mais perto da administração sabe como ele teve, o apoio que veio dele foi decisivo até pela estabilidade financeira da FIP, e muitos colegas, incluo nesse grupo, receberam consequências positivas da atitude do Mailson. Certamente, muita gente já reconheceu e agradeceu a colaboração do Mailson, e essa é mais uma oportunidade que nós temos de explicitar a nossa gratidão pela colaboração dele. Quando convidamos o Mailson para esse evento, ele acomodou a sua agenda e rapidamente conseguimos acertar uma agenda aceitável, compatível com a agenda do Mailson. Então, embora a gente sempre trabalhe na última sexta-feira do mês, o único ajuste que foi feito foi uma semana antes, nesta sexta-feira. Então, Mailson, muito, muito obrigado. Você faz parte aqui da nossa comunidade como um membro ilustre e grande colaborador. Por favor, Mailson. Muito obrigado, bom dia. Prazer voltar aqui à FIP, a rever velhos amigos. Estou vendo ali na tela muitos amigos, o Oswaldo Assis, o Luanzana, o Heron, o Edivaldo, enfim, o Zé Carlos. Olha, a minha ideia, eu vou fazer uma apresentação baseada um pouco no meu mais recente livro, em que eu lanço uma pergunta se o Brasil ainda pode ser um país rico e quais são os ventos contra e a favor que trabalham para impedir ou favorecer essa caminhada. Também eu me lembro aqui dos meus tempos de pesquisador visitante, né? Fiquei 1 ano e meio aqui, a convite do professor Décio Zilberstein, foi um período muito rico de minha trajetória, fiz novos amigos aqui, portanto é com renovada satisfação que eu me sento aqui com vocês para bater um papo. Mais do que uma palestra aqui, eu quero que seja um papo, e eu espero ter resposta às perguntas de vocês. Está na tela já, não? A apresentação? E agora? Tem aqui um auxiliar. Apresentação, né, professor? Muito bem. Onde é que eu passo? Olha, aí está. O Brasil ainda pode ser um país rico, o desafio da produtividade. Posso ir aqui? Aqui? Deixa eu só tirar aqui a... E aquela passa, sabe se não desaparece? Professor, cadê o Wilson? Foi no começo, não é, Wilson? Isso, obrigado. Eu tenho um amigo que diz só compra aparelho eletrônico se vier um adolescente anexo. O Wilson é recente, mas é bom. Bom, aqui o cenário, rapidamente sobre o cenário internacional, os principais aspectos hoje estão em dois pontos, né? O primeiro é o desmonte da ordem mundial baseada em regras, pelo desastre do Trump, né? As tarifas violam a lógica econômica, o papel dos Estados Unidos no pós-guerra e tratados internacionais, né? Então, eu acho isso uma tragédia. Há quem diga que isso nunca mais volta, mas eu estou esperançoso que a racionalidade vai prevalecer e o mundo baseado em regras tende a ser restabelecido. Isso tende a gerar inflação, incerteza nos Estados Unidos, no mundo, né? E a guerra do Irã. O Trump é personagem nos dois casos, né? A guerra do Irã é um grande erro estratégico. A premissa
parece ter sido de que seria uma guerra relâmpago. O Trump mesmo disse, vai durar 4 semanas só, né? Depois ele falou para 5, depois para 6, agora parou de falar. Foi assim no Afeganistão, Iraque. Exatamente. O Irã se mostrou mais resiliente do que se imaginava, né? Preservou seu poder de ataque a países vizinhos e o objetivo era levá-los a demandar a paz, pressionar Trump por uma paz, né? O tempo corre a favor do Irã e não dos Estados Unidos, porque o Irã é uma ditadura e a ditadura não tem contas a prestar à opinião pública. Eles podem esperar, né? Nos Estados Unidos, vive uma democracia, como a gente sabe, né? E que depende do apoio da opinião pública. Então, o Trump será crescentemente pressionado a uma solução quanto mais próximo estiver das eleições de meio de mandato. Não é? E a guerra pode ser prolongada, né, com sérias consequências para a economia mundial. Ontem havia uma ideia nos mercados, coisa vazada do Departamento de Estado, que estava prestes a assinar um acordo e que os Estados Unidos iam receber o estoque de material, né, para fabricar a bomba. O Irã, ontem à noite, desmentiu isso, não prometeu nada, né? E o Trump vai voltar a prometer um ataque arrasador que tira o Irã do mapa. Mais uma vez. Mais uma vez. Ele perdeu popularidade, está com 35% de popularidade, é a mais baixa popularidade desde o tempo que ele exerceu o primeiro mandato, e pode ser derrotado nas eleições de meio de mandato em novembro, né? Quase certo que ele vai perder a maioria na Câmara. No Senado é mais difícil, porque a quantidade de cadeiras a renovar é menor, né? Na Câmara renovam todas as cadeiras. Então, provavelmente ele vai perder a maioria na Câmara. Isso, se não perder no Senado, isso blinda para a hipótese de um processo de impeachment, porque ele terá mais de 1/3 dos votos do Senado e bloqueia o processo. O cenário doméstico, aqui é um resumo, uma economia em desaceleração, né? Todas as projeções sobre o crescimento do PIB menor do que do ano passado. O ano passado foi 2,3%, não, perto de 3% no ano passado. A nossa projeção na tendência, vou mostrar daqui a pouco, é de um crescimento de apenas 1,6% este ano. O Brasil continua prisioneiro da armadilha do baixo crescimento. O PIB cresce em ritmo inferior ao dos países desenvolvidos e de alguns emergentes, né? Saiu recentemente um estudo esqueci, que é da MB, como é o nome dele? Não importa. Fez um estudo mostrando que nos últimos 20, 30 anos, o Brasil tem crescido a um ritmo inferior ao da Costa Rica, a de Botsuana e da Romênia, né? Então, realmente, nós estamos ficando para trás. Você vai ver em relação aos Estados Unidos, isso é muito mais dramático, como eu vou mostrar daqui a pouco. Uma baixa taxa de poupança, de apenas 14,4% do PIB, há um consenso de que você precisaria ter uma taxa de poupança de pelo menos 25%, no mínimo 20%, nós estamos com 14,4%. O nível de investimento público, 16,8% do PIB, maior do que a taxa de poupança, porque se tem um déficit em conta corrente que permite investir mais do que a gente poupa. A taxa de juros Selic é superior à dos países emergentes, a gente sabe por quê, basicamente pela situação fiscal insustentável, né? A inflação é maior do que a dos países ricos, embora sob controle. O desemprego está em níveis historicamente baixos, que é fruto, basicamente, da elevação dos gastos da União. Aqui, as projeções macroeconômicas das tendências para o período 2026 e 2029, vê aí o PIB crescendo apenas em 1,6%. O governo anunciou essa semana que o número dele é 2,3%, né? Mas aí é normal, o governo tende a divulgar, ser mais otimista na divulgação de projeções, né? No próximo ano, nós achamos que cai para 1,3%, aí está implícito um programa de ajuste fiscal, né? Que geraria efeitos na atividade econômica, né? Isso depende muito de quem
seja eleito presidente, mas há uma percepção de que alguma forma de ajuste fiscal tende a acontecer em 2027. Eu sou descrente dessa ideia, mesmo lá na tendência, eu sou voto vencido nisso aí, né? Aí começa a melhorar a partir de 2028, como fruto dos efeitos do suposto ajuste fiscal no próximo ano. 2029 cresce para 2%, mas seja como for, é uma taxa de crescimento medíocre, não é? E eu não consigo aceitar, não é, o que vejo, leio, assisto as pessoas dizendo: a economia vai muito bem, né? A economia vai muito bem, o desemprego está baixo, né? Não tem recessão, mas se você imaginar que o Brasil tem o legítimo objetivo de um dia ser um país rico, ele tem que crescer a um ritmo superior ao dos países ricos. Primeiro, para catch up. Segundo, até para ultrapassar alguns deles. Nesse ritmo de crescimento, nós vamos ficar para trás para sempre, se não vencermos essa barreira. O IPCA deste ano, nós estamos com projeção de 4,7%, acima do limite superior da meta. O Banco Central vai ter que novamente justificar porque não conseguiu cumprir a meta. Alguns analistas de mercado estão falando já em 4,9%, e ontem eu vi alguém falar em inflação de 5,3% este ano. Desacelera em 2027, 2028, 2029, novamente seria o efeito de um ajuste fiscal que está implícito nessas estimativas, né? A taxa de desemprego das mais baixas da história, 5,7%, né? Que tem o efeito na taxa de desemprego provém dos gastos do governo federal, acima do previsto, acima do arcabouço fiscal, que cumpre-se o arcabouço fiscal por causa das exceções, né? 2027 a taxa sobe por força do ajuste e do seu efeito na atividade econômica. Isso continua em 2028, 2029, uma taxa chegando em 2029 em 7,9%. A Selic de fim do período, nós estamos com 13%, mas estamos revendo isso para 13,5%, porque a inflação tem se comportado acima das expectativas, né? E, a partir de 2027, o efeito da política monetária e do ajuste fiscal começa a atuar sobre os preços. Isso permite uma redução gradativa da taxa Selic. Provavelmente, os mais pessimistas acham que, em algum momento, o Banco Central vai interromper o ciclo de redução da taxa básica de juros. Nós não acreditamos, vai ser lento, na base de 0,25%, aqui acolá 0,5% até o final do ano. Balança comercial, esse é um ponto alto da economia brasileira, superávit de 68,3 bilhões de dólares, né, e sempre acima dos 60 bi nos 3 anos restantes. Taxa de câmbio, final do período, como a gente sabe, é o indicador mais difícil de calcular, né? Porque a taxa de câmbio sob a influência de diversos fatores, né? Então, alguém falou, acho que o Delfim, que a taxa de câmbio é a invenção dos deuses para desmoralizar os economistas. Acho que foi ele que falou isso, né? Então, fica aí em torno de 5,30, 5,60 ao longo dos próximos 4 anos. Aqui eu vou começar a tentar examinar como responder essa pergunta. O Brasil ainda pode ser um país rico? País rico, acho que todos aqui entendem, né? Aquele que tem uma renda alta, característica de um grupo relativamente pequeno de nações, né? Eu identifiquei pelo menos 10 fatores que inibem o desenvolvimento do país e, portanto, freia esse objetivo de caminharmos para sermos um país rico. Tem muito mais do que 10, mas eu achei esses 10 os mais relevantes. Primeiro, uma economia fechada, né? A economia fechada, como a gente sabe, gera um ambiente de acomodação nas empresas, não tem concorrência baixa, né? E as pressões não são muito fortes para a busca de eficiência das empresas, né? Nós continuamos sendo
uma das economias mais fechadas do mundo. A excessiva regra de conteúdo nacional, né? Isso é uma desgraça, a meu ver, né? Que a CULAD reduz, mas elas continuam muito elevadas, essas regras. E essas regras, junto com a economia fechada, amplificam, né, o ambiente pouco propício à busca da inovação, da eficiência e da produtividade. Má qualidade da educação, acho que 10 entre 10 analistas, 10 entre 10 economistas, eu acho, 9 entre 10 economistas dizem que a educação brasileira não tem a qualidade necessária para a formação de mão de obra no nível que leva ao aumento da produtividade do trabalho, né? Embora o Brasil gaste em educação mais do que a média dos países da OCDE. O último número que eu vi, nós gastamos em educação 6,2% do PIB, a média da OCDE é 5,8%, que é também o número dos gastos em educação com proporção do PIB nos Estados Unidos. Na China, esse nível é de apenas 4% e ninguém duvida da qualidade da educação. A China promoveu uma revolução econômica, em grande parte pela melhor qualidade de sua educação. Uma sociedade anticapitalista, essa expressão não é minha, é do Fernando Henrique Cardoso, né? Nós somos uma sociedade que não combina bem com lucro, aqui lá acha que o lucro é uma coisa capitalista. É um pecado. Não, é um pecado, pecaminoso, né? Capitalismo é uma coisa pecaminosa. E essa questão das estatais estratégicas, que é um discurso do PT, né? É o Correio. O Correio é uma estatal estratégica porque ele tem um papel social, não é isso? Não é isso? E olha, aqui eu estou falando para economistas, mas você só justifica a presença de estatais quando há falha de mercado, né? Se não tem falha de mercado, tem que ter estatais. Por exemplo, não tem razão nenhuma, do ponto de vista da teoria econômica, da experiência, para o Banco do Brasil ser um banco estatal. Não tem falha de mercado no crédito no Brasil. Nem tem falha de mercado na área de infraestrutura. Nós temos várias empresas explorando petróleo hoje, depois de alguma abertura que houve, mas o PT continua aferrado a essa ideia que as estatais são estratégicas, né? E aí, o Lula chegou a dizer, a semana passada, né, que não é verdade que as estatais são menos eficientes do que as empresas privadas, né? Em tese, elas são, né? Elas lidam, mesmo que quando as estatais têm os melhores quadros a dirigi-las, elas sofrem os efeitos do fato de serem do setor público, porque elas têm que obedecer às mesmas regras de concorrência pública, né? Em alguns casos, emperra a renovação de tecnológico. O Banco do Brasil ficou 2 anos sem renovar o seu parque de computadores por causa de uma disputa em torno de uma concorrência pública para comprar computadores, né? Ela sofre da rotatividade, né? A cada 4 anos, pelo menos, muda a direção, e a cada mudança vem, né, novas ideias e reinventam a roda, e tudo isso gera custo, né? E no caso do Banco do Brasil, que eu conheço mais um pouco, né? O Banco do Brasil não tem nenhuma razão para estar em Brasília. A sede do Banco do Brasil, se você olhar a experiência mundial, os sistemas financeiros se concentram em clusters, né? Eles estão concentrados em Londres, Paris, Frankfurt, Nova York, Faria Lima no Brasil. Mas então não tem razão, mas está aí, né? O PT, eu acho que é um partido que não consegue renovar o seu pensamento econômico, né? O PT continua aferrado a ideias que presidiram o seu nascimento. Já eram arcaicas. Como? Que já eram arcaicas. Que já eram arcaicas, tá certo? E eu achava que uma mudança recente da liderança do PT promoveria o início do processo de repensar os ideais econômicos do PT. Isso não aconteceu, né? Nunca, né? Não, basta o Lula ir embora, acabou. Não, se você imaginar a experiência, ou levar em conta a experiência dos partidos de esquerda europeia, na grande parte deles, a migração para o centro ocorreu depois de várias derrotas eleitorais, né? A principal
caso é o caso do Partido Trabalhista Britânico, que tinha em seus estatutos, no seu artigo 4º, uma norma que dizia que o objetivo do partido era o controle estatal dos meios de produção. Portanto, era meio comunista, né? Embora ele chegasse ao poder várias vezes, nunca conseguiu pôr em operação esse pensamento, né? E bastou, sendo que no caso do Partido Trabalhista Britânico, já nos anos 60, começaram a aparecer os questionamentos sobre o pensamento econômico do Partido Trabalhista, né? Tem um dos seus líderes, o Gatsby, ele lutou bravamente e foi derrotado para renovar, né, os ideais do Partido Trabalhista. Isso aconteceu depois que os trabalhistas ficaram 18 anos fora do poder, primeiro com Margaret Thatcher, depois com o sucessor dela, e aí chegou-se à conclusão que tinha que mudar. E aí o Tony Blair foi o primeiro-ministro, aliás, na época não era primeiro-ministro, era o líder do partido, foi ele que conseguiu mudar essa famosa, como ele chama lá, cláusula 4ª, né, dos estatutos, né? A insustentabilidade fiscal, né, que acarreta a taxa de juros, eu vou comentar um pouco mais isso lá na frente, né? Nós estamos, na minha avaliação e de muitos que eu conheço, nós estamos caminhando para uma grande crise fiscal nos próximos 2 anos, que pode se desdobrar em uma crise financeira. O judiciário é um vento contra, né, a sua contribuição para a insegurança jurídica, especialmente a justiça trabalhista, né, o que isso acarreta de custos das empresas, alta taxa de juros, né, e é impressionante, vamos dizer, o modo de pensar de juízes, de modo geral, no Brasil, mas, sobretudo, na justiça trabalhista, né? Eu estou, inclusive, prestando homenagem hoje ao presidente do TST, uma declaração que ele fez a favor da escala 6x1, né? A mudança da escala 6x1, e ele disse assim, olha, todo mundo quer que o Brasil seja um país desenvolvido, mas como a gente quer trazer alguma coisa de lá para cá, a gente é contra, certo? Então, ou seja, você pode importar tudo dos países ricos por uma medida legislativa, né? É um modo de pensar, né, que prevalece nessa área. O fim do bônus demográfico, vocês todos conhecem isso, não preciso me deter, né? O fim do bônus demográfico vai exigir uma taxa de crescimento da produtividade muito maior do que a que tem sido. A que tem sido seria nula ou, para dizer, ser mais condescendente, medíocre, né? Então, o fim do bônus demográfico será um fator de inibição ao processo de crescimento da economia. A baixa produtividade da economia, também não preciso me estender nisso aqui, né? Nós estamos há 40 anos com a produtividade praticamente estagnada. Somente um segmento hoje exibe ganhos expressivos de produtividade, que é o agronegócio, com taxas de ganho de produtividade ainda muito altas, da ordem de 3%, 3,5%, dependendo do ano, até 4%. E uma classe política pouco familiarizada com o papel do mercado e com o princípio da restrição orçamentária. Lá no Congresso não tem problema, sempre tem dinheiro, né? E eles se dizem praticantes da responsabilidade fiscal, ainda se arvoram essa qualidade que eles não têm, né? E a gente viu, esta semana, as decisões que eles tomaram são inacreditáveis, né? Inclusive de quebrar regras consolidadas da lei eleitoral, né? É o liberou geral para usar o Estado, as emendas parlamentares nas campanhas eleitorais, né? Isso realmente é uma coisa lamentável, uma vergonhosa que aconteceu esta semana lá no Maílson, hein? essa lista aqui, por sinal, não programa de governo. Tem razão. Ele falou que é um programa de governo, com menos um, não é? Mas eu só faria uma observação. O PT e todos os outros partidos, isso é lateral de seu pensamento. Tem razão. E não é uma coisa do PT. O Congresso, É que o PT Não, Câmara e Senado são contra o pensamento econômico.
eu diria, a diferença do o PT consolidou O isso. PT consolidou no seu Consolidou isso estatuto. em palavras, atos Isso é verdade. e regras dos E a seus outra estatutos. observação é o Banco do Brasil, pela sua presença e no financiamento rural. É preciso ter presença em cidades onde nenhum banco privado gostaria de ter uma agência. Então, talvez eu Correio também quer. concordo que o Banco do Brasil não precisaria ser privado, mas quando eu penso em financiamento rural, eu encontro um motivo para que você tenha um banco estatal presente nas cidades agrícolas pequenas, né? Olha, na verdade, eu tenderia a discordar dessa sua conclusão, porque hoje todos os municípios do Brasil têm a presença de um banco, estatal ou privado, ou com agência ou com um agente, né? Um agente de negócio, né? Os que originam operações. Eu conheço alguns bancos que têm uma rede muito grande de correspondentes bancários que podem ser a ponta de acesso dos municípios pequenos para o crédito rural, né? Claro, em alguns casos só tem que chegar de barco, como no Amazonas, mas aí o Banco do Brasil também não chega. Então, eu acredito que não é isso que justificaria a presença do Banco do E Brasil. tem internet hoje. Ainda tem internet hoje. Com o Starlink, você vai ter internet em tudo que é lugar, não é isso? Agora, os ventos a favor. Também os 10 fatores que, a meu ver, ajudam o desenvolvimento do país. São muitos, mas eu achei esses os mais relevantes. Primeiro, eu diria que é o mais importante, é a boa regulação bancária. Aqui, lá estou falando mal do Banco Central, por esse caso Master, mas a experiência, eu dedico uma parte grande de uma sessão de meu mais recente livro sobre isso, né? Como o Banco Central evoluiu nos últimos 40 anos para se tornar um regulador de primeira categoria no mundo inteiro, né? Ganhando prêmio. Você. Ganhando prêmio, o Banqueiro Central do Ano, né? O Banco Central do Ano. Tem o Pix. E tem o Pix, né? E se tornou independente. Isso foi uma batalha de 20, 30 anos, mas aconteceu no governo passado. O Banco Central do Brasil é independente. Melhor seria de falar é autônomo em vez de independente, porque independente da. Não tem cacau, né? É. Então, muito do que o Brasil tem no sistema financeiro dependeu dessa regulação. E essa regulação melhorou consideravelmente a partir da adesão do Brasil ao Acordo de Basileia, que aconteceu em 1988, e isso abriu, não só o Bank for International Settlement de Basileia para a presença de brasileiros lá em estágio, mas nos 10 maiores bancos centrais do mundo que se reúnem a cada 2 meses em Basileia. Isso gerou um intercâmbio muito relevante e tão importante que alguns funcionários do Banco Central se tornaram diretores do BIS, ou chefes de divisão e departamento lá. Um sistema financeiro sólido e bem capitalizado, né? Com uma característica nova, é que o mercado de capitais se tornou a maior fonte de crédito no Brasil e fonte de crédito de longo prazo, né? Ou seja, aquela ideia que prevaleceu durante muitos anos no Brasil, que o Brasil não tinha crédito de longo prazo do sistema bancário, porque os bancos não queriam, né? O que era uma bobagem dizer isso, né? Os bancos querem fazer qualquer operação que seja de risco aceitável, né? E o prazo faz parte disso aí. Então, hoje, como mostrou o saudoso amigo nosso de todos aqui, professor Roca, ele foi o pioneiro em mostrar que o mercado de capitais emergia como grande fonte de crédito, né? Seguramente, hoje, o mercado de capitais dá mais crédito do que o sistema bancário. A redução dos bancos estaduais e de seus efeitos negativos, né? Isso foi um grande trabalho também do Banco Central, particularmente na gestão do Gustavo Loyola, né? E no governo de Fernando Henrique, em que nós tínhamos 27 bancos estaduais e agora o número está reduzido a 5. E, a rigor, não há nenhuma justificativa de qualquer natureza. Fez 4, né? Com o Banco de Brasília.
Pois é, talvez 4, né? E, aliás, o André lembrou bem o Banco de Brasília. O Banco de Brasília provou que os bancos estaduais remanescentes não estão protegidos da interferência política. E uma coisa que eu ouvia falar, e nós, esses 5 é porque são bem administrados, e citava basicamente o Banrisul e o BRB como exemplos. Um já foi. Então, mas isso foi um grande ganho para a economia brasileira, né? Eu me lembro, quando eu estava no governo, um dia eu recebi um telefonema do governador do meu estado. Ele falou: olha, mas eu estou te ligando, você é conterrâneo, meu amigo, para te dizer que eu saquei 7 bilhões do Banco do Estado. Eu falei: que maluquice é? Eu tenho que pagar a folha, eu saquei 7 bilhões. Mas você enlouqueceu? Era o Wilson, o nome dele. O Wilson enlouqueceu isso, não. Não enlouqueci, fiz deliberado. Porque o Brizola fez isso, vocês não intervieram lá no governo. Portanto, estou tranquilo. Baixo risco de crise bancária. O Brasil está há 30 e... A última foi em 1995. Há 31 anos sem uma crise bancária. Esse é o mais longo período sem crise bancária da nossa história. Nós temos visto, caso, por exemplo, essa intervenção no Banco Master não teve nenhuma consequência para o sistema financeiro, ao contrário do que muitos temiam, né? Ou seja, o Banco Master, apesar de ser um banco porte médio, pouco acima da média, digamos assim, né? Ele não representou nenhum risco para o sistema financeiro. Fundo garantidor de crédito? O Fundo Garantidor de Crédito ajuda nisso aí, mas eu diria que a regulação bancária é o mais relevante. As regras de prudência, as regras de avaliação de risco. Eu sou membro do Conselho de Administração de um banco e vejo lá como essas regras são fundamentais para preservar a rigidez do sistema financeiro. O agronegócio, né, que é o protagonismo global e competitividade, não preciso dissertar sobre isso, isso é algo amplamente aceito no Brasil, que o agronegócio realmente é uma coisa fantástica. Baixo risco de crise de balanço de pagamentos. Nós temos reservas iguais ou às vezes superiores à dívida externa. E se vocês olharem a história do Brasil do último século para cá, as crises ocorriam ou por uma crise de balanço de pagamentos ou por uma crise bancária. Eram as grandes fontes de crise econômica no Brasil. Agora, provavelmente, a fonte de grande crise econômica será o lado fiscal e não bancos e balanço de pagamentos. Temos uma indústria extrativa forte, petróleo e minerais. O Brasil se tornou exportador de petróleo, um produtor relevante de petróleo, né? O oitavo é a melhora da infraestrutura logística pelas concessões de infraestrutura. O país está sendo riscado de sul a norte, de sul a norte, de leste a oeste, por ferrovias, né? Isso tudo vai melhorar o sistema de transporte, a logística e a produtividade. E a reforma tributária do consumo e seu papel na produtividade, né? Quem acompanhou de perto essa reforma, né, nos últimos... Isso foi um trabalho duro também de 40 anos. Não saiu a reforma tributária ideal, porque funcionaram os grupos de interesse, houve várias exceções, poucas justificáveis, né? Mas uma coisa fundamental na reforma tributária é que os fatores que produzirão ganhos de eficiência, de produtividade, de competitividade, eles não foram atingidos pelos grupos de interesse, que são alíquota uniforme em todo o território nacional, regras uniformes, devolução quase instantânea de créditos acumulados pelas empresas, né? E outros fatores que se formam como a tributação No destino. A tributação do destino, bem lembrado pelo Hélio, né? Então, esses fatores, eles são fundamentais para que a reforma exerça o seu papel de fonte, digamos, de produtividade. E nós nos livramos do caos que era o sistema de tributação do consumo no Brasil, né? Eu vi um levantamento, alguns anos atrás, que o ICMS
muda 70 vezes por semana em todo o país. É uma bagunça completa e de custo muito elevado, né? Ah, Dois candidatos à presidência estão dizendo uma bobagem, né? Espero que eles não emplaquem isso. O Caiado e o Flávio Bolsonaro estão dizendo que, se ganhar a eleição, vão reverter a reforma tributária. Querem guerra fiscal. Hein? Eles querem guerra Eles querem a guerra E fiscal. falam isso. Aliás, o Estado de Goiás tem divulgado recentemente que a industrialização do Estado de Goiás se deveu, eu acho que é até verdade, né, aos incentivos fiscais, mas não da forma continuada, né? Você tem que rever isso de tempos em tempos, né? E aqui não, o benefício tributário é para sempre, né? Então, eu espero que os dois, mesmo que ganhem, se um deles ganhar, recue dessa tolice que eles andam falando por aí. E nós temos empresas de classe mundial, né? A quantidade de multinacionais no Brasil, né, é crescente, e à medida que a empresa participa dos mercados globais, ela tem pressões para ser eficiente, para poder se continuar competitivo. Isso significa uma atenção maior à gestão, uma atenção maior à inovação, uma atenção maior à eficiência, e tudo isso contribui para ganhos de produtividade. A expectativa é que esses fatores vão superar os contrários lá na frente. Aqui, só para, como eu mencionei, no levantamento que nós fizemos na tendência, nos últimos 13 anos, o crescimento acumulado dos Estados Unidos e do Brasil. O Brasil cresceu 14,9% nesse período, os Estados Unidos 36,8%. Ou seja, quase 3 vezes mais do que o Brasil. Claro que está sendo influenciado pelo período Dilma, né, que é a grande recessão. Mas mesmo que você exclua o período Dilma, os Estados Unidos continuam crescendo a um ritmo mais rápido do que o Brasil, né? E se for assim, a gente não vai ter país rico ou ombrear com ele, com os ricos, nunca. Aqui, os aspectos políticos desse ambiente brasileiro. Na minha opinião, e eu trago isso para vocês aqui, qual é a dinâmica da crise que se avizinha no campo fiscal? Primeiro, 3 estudos concluíram que, em 2027, 100% dos gastos primários da União serão constituídos de itens obrigatórios. Hoje, 96% do nosso cálculo na tendência. Eu vejo gente falar em 92%. Seja como for, não tem nada disso no mundo, né? Uma média de países emergentes, também levantamos lá na tendência, é de gasto obrigatório representando 54% dos gastos primários, né? Ganhos com o aumento do preço do petróleo, né? O aumento do preço do petróleo aumentou a arrecadação federal. Nós, da Tendências, calculamos que o ganho será de 11 a 12 bilhões de dólares esse ano. Eu vi outro dia alguém falando em 40 bilhões de dólares, de reais de ganhos, né? E a redução dos gastos do Bolsa Família. Eles fizeram algumas reestruturações, exigências, puseram obstáculo para alguns vazamentos. Está dando uma economia mensal de R$1 bilhão no programa Bolsa Família. Mas eu sou uma pergunta. No primeiro item desses 96%, você lembra o que a Previdência representa? Eu acho que é mais da metade. Mais da metade. É mais da metade, com certeza, né? A Previdência é o principal, né? E é ela que vai viabilizar cada vez mais, né? Você sabe disso mais do que eu, porque você tem a melhor da expectativa de vida continua, né? As regras de aposentadoria no Brasil são muito generosas, né? E o BCP é uma prova disso. A redução nas contribuições. E a redução nas contribuições, né? Porque você está tendo uma... Menos jovens e menos empregados. Exatamente, né? Então, você reduz o Bolsa Família, mas está aumentando muito outros programas. Isso não se compensa, não? Não, eu acho que... Não, aqui é só Bolsa Família.
né? Não é o gasto social. O gasto social como um todo, que no Brasil, segundo o cálculo do Raul Veloso, representa hoje 80% dos gastos primários da União. Você não tem nenhum país com gasto social com essa proporção Você sabe dos quantas gastos primários. pessoas dependem no Brasil de alguma coisa do governo? Eu já vi esse número, 95%. 95%. A metade das cidades pequenas dependem do Bolsa Família. É. Eu não sei quanto é o Ou percentual do aposentado. PIB desse gasto, sabe? O gasto do Bolsa Família. O Bolsa Família deve estar hoje algo como 2% do PIB. 2% do PIB. É. Okay. Enquanto isso, a gente gasta 8% de juros. Isso. Por causa dos gastos do Eu governo. não Né? preciso falar mais nada. É. Por causa dos gastos do governo. 12 para presidente. Isso. Não, eu queria falar, isso não é uma crise, isso é uma oportunidade enorme. Tomara. Enorme, porque não dá mais para se enganar. Isso mesmo. Quer dizer, o Congresso, que é o grande culpado, que não muda as coisas, seja lá de que se é direita, esquerda, centro, não importa. Até hoje, não enfrentou isso. E aí vai ser obrigado a enfrentar. É. Porque vai dar 100% dos gastos obrigatórios. É que come todo o dinheiro. Eu vou chegar Vamos nesse deixar ponto. o Maílson. Eu vou chegar nesse ponto. E aí, óbvio, não haverá espaço para gasto com investimentos, ciência, tecnologia, cultura e manutenção da máquina pública. Portanto, que é insustentável, você vai ter que fazer alguma coisa. Como é que resolve isso? Né? Primeiro, da forma mais fácil, vai ser buscada, sobretudo se o presidente for um dos dois que estão aí na pesquisa, né? Vai mais exclusões da meta de superávit primário, né? O arcabouço fiscal perderá total credibilidade, né? A trajetória da relação dívida-PIB vai adquirir uma tendência explosiva. Hoje ela é crescente, mas alcança uma trajetória explosiva, né? E o governo se vangloria da sua meta de gerar um superávit primário de 0,5% do PIB. Muito difícil conseguir, mas mesmo que consiga, isso não é suficiente para evitar essa trajetória explosiva, dado que vários cálculos mostram que para estabelecer a relação entre a dívida e o PIB, será necessário gerar um superávit primário de 2% do PIB. Né? E se há essa taxa de juros hoje no Brasil, o Felipe Salto calculou outro dia, precisa de mais de 4% de superávit primário. Nenhum desses números é viável, porque o gasto discricionário do governo federal representa 1,5% do PIB. O que significa que se parasse o governo, ainda assim, você teria um déficit primário que sustentaria o crescimento da relação dívida-PIB. Portanto, nós estamos chegando a uma situação que vai ter que resolver. Né? O que isso gera, né, quando essas coisas começarem a ficar evidentes? Né? Na minha opinião, o mercado é muito complacente, tanto aqui como no exterior. O mercado, poucos enxergam, a meu ver, esse risco. Né? E esse cálculo disso não é meu. Eu tenho repartido isso com alguns colegas, sobretudo lá na Tendências, a gente discute muito essa questão, né? Mas o mercado acha que está tudo bem, né? E que vai ter um ajuste fiscal. Se você conversar com o economista do mercado, ele dirá, vai ter um ajuste fiscal em 2027. E isso não necessariamente vai acontecer, como eu vou comentar daqui a pouco. Então, a fuga de capital e as incertezas, né, vão provocar depreciação cambial, daí a alta inflação, juros mais altos, recessão e desemprego. Né? Então, os riscos fiscais excessivos provocam um colapso fiscal seguido de crise financeira. É isso que, se não houver um ataque a essas questões do gasto obrigatório, provavelmente esse é o cenário. Aí, como você mencionou há pouco, como no passado, isso cria o ambiente para um forte ciclo de reformas. E no Brasil, todos os grandes ciclos de reforma institucional ocorreram no contexto de uma grande crise. E aí, as grandes crises criaram o ambiente propício a um ciclo virtuoso de reforma. Né? Por exemplo, em 64, as reformas do governo Castelo Branco lançaram as bases para o êxito econômico do período 68-73. Né? E isso foi muito influenciado por
por estudos do setor privado. ah, Havia a percepção de que o governo João Goulart caminharia para tornar o Brasil, como um país comunista. Isso era um exagero, mas era o que se pensava, né? E tem uma tese de doutorado de um uruguaio, que ele estudou aqui na USP, fez o doutorado dele aqui na USP, que chama-se como é que chama? O domínio do Estado. Não, mas Dreyfus é o nome dele, né? E ele mostrou a coisa interessante, né? Que no pré-64, aqui em São Paulo, se formou um instituto chamado Instituto de Pesquisas Econômicas Sociais, o IPES, que, na verdade, era um centro para conspirar pela derrubada do João Goulart, para interromper o que, na opinião deles, era a marcha rumo ao comunista. E esse grupo se aliou a patentes militares, trouxe a adesão de empresários do Rio de Janeiro, financiaram vários estudos, porque alguém perguntou, vai que a gente derruba o João Goulart, o que a gente vai fazer? Tá certo? Então, eles contrataram vários economistas, engenheiros, advogados naquela época, entre eles o Simonsen, o Bulhões, que tinha saído do governo, ou que tinha saído da Sumop, né? O Delfim andou sendo contratado também, e esse pessoal fez vários estudos com propostas de reforma. Daí porque o Plano de Ação Econômica do Governo, o PAEG, do Roberto Campos, foi feito de forma relâmpago, né? O governo assume em março, em junho, o PAEG já estava na rua, e grande parte porque uma boa parte desses empresários foi para o governo. Por exemplo, o presidente do Banco do Brasil foi ser o Luiz Moraes de Barros, que era de uma família importante aqui de São Paulo. E eles levaram esses estudos para o governo, e isso contribuiu para a formação desse plano do período do primeiro regime militar. 94 são as reformas do governo Fernando Henrique, né? Que o objetivo era preservar o plano real, né? Porque todos nós aqui acompanhamos isso, né? Será que o plano real vai fracassar como os outros, né? E uma forma de fracassar era fazer um conjunto de reformas que reforçasse a confiança, evitasse uma crise, né? De confiança que pusesse o plano a perder, né? Então, daí que vem a Lei de Responsabilidade Fiscal e um amplo ciclo de concessões e privatização. E o terceiro é o curto período do governo Temer, né? Em 2 anos, o governo Temer fez um conjunto expressivo de reformas. A principal delas é a reforma trabalhista, né? E que aí o judiciário começou, né, Hélio, a andar para trás com essa reforma. Então, seja como for... Essa semana houve uma decisão super importante do STF, você viu, pastor? Sobre gratuidade. Ah, é? A primeira decisão que dá uma... Volta para a lei. Volta ao antigo, né? Você não tem custo nenhum de acionar a justiça contra as empresas. Eles mudaram o valor mais alto, 5 mil, mas tem que provar que a renda... Antes, a empresa tinha que provar que o candidato, Não era o pobre. reclamante não era pobre. Agora, ele é que tem que provar que não é. Certo. Uma outra coisa, eu posso aproveitar essa brecha? A reforma tributária, o que ninguém trabalhista de 2017, que ninguém olha, que ninguém percebe, que o desemprego hoje é baixo, uma das razões é isso. A reforma demorou na parte de emprego, ela é ágil na parte da questão jurídica. Então, eu acho que uma parte do desemprego baixo se deve a isso. Interessante. Só para concluir esse ponto, Tem estudos que mostram. o projeto que o Prates está bolando, que vai jogar a legislação complementar ou ordinária, é para desmontar a reforma trabalhista. O que seria... Não. Caramba. Quem é Prates? Quem é? Léo Prates é o relator da 6x1. Putz, Teve estudo mostrando que a reforma trabalhista já aumentou o emprego. perfeito. Vamos lá. Em todos esses casos, como eu já mencionei aqui,
os problemas e as soluções estavam amplamente mapeados, né? E os presidentes, nos 3 casos, assumiram a agenda de reformas. Salvo exceções, os grandes avanços institucionais das últimas 6 décadas aconteceram nesses momentos, né? Você teve uma exceção a isso, são as reformas do governo Sarney, que resultaram no fim da conta do movimento do Banco Central, no Banco do Brasil, e a Secretaria do Tesouro. a Secretaria do Tesouro e a eliminação da área de crédito rural e industrial do Banco Central, e o Banco Central se tornou um Banco Central clássico, sem funções de impulsionar o desenvolvimento, a não ser pela preservação do ambiente macroeconômico, né, e da inflação sob controle. Possíveis consequências políticas da crise, se ela vier. Primeiro, positivo, formação do senso de urgência na sociedade, que pode favorecer o apoio social e político a reformas estruturais no campo fiscal. Será a hora de capitalizar a crise. Eu estou reproduzindo aqui uma frase do relatório do Banco Mundial do ano passado, o World Development Report, né, o relatório de desenvolvimento mundial, em que a cada ano o Banco Mundial escolhe um tema. E o do ano passado foi a armadilha de renda média. E tem uma seção dedicada a capitalizar a crise, ou seja, a ideia de que a crise torna possível a realização de reformas estruturais que, de outra maneira, seriam rejeitadas, né? Que é exatamente o que você falou aqui. Vai acontecer. Só que isso dependerá de vontade e liderança política. Lula não tem a primeira, o Flávio não tem a segunda. Então, provavelmente, se qualquer um desses dois se eleger, né, as reformas que todos esperam dificilmente vão acontecer. Eu acho que, no caso, se o Flávio for presidente, ou alguém da direita, provavelmente o governo vai começar com propostas dessas reformas. Se for o Lula o reeleito, vai começar sem essas reformas, porque o PT é contra todas essas reformas estruturais que estão sendo discutidas. É um cardápio que todo mundo conhece, é quase uma receita de bolo, né? Você sabe quais são os ingredientes, você precisa fazer uma nova reforma da Previdência, tem que desvincular salário mínimo de aposentadorias e pensões, tem que discutir essa questão do piso de gastos com educação e saúde, para preservar o valor real, ou seja, ajustar pela inflação, e não como é hoje, depende da arrecadação, né? Fortalecer a reforma também. Exatamente. O momento das mudanças, nesse caso, pode ser adiado. Não aconteceria no próximo mandato presidencial, mas com certeza no seguinte, né? Porque a crise teria se aprofundado e o ambiente para a formação do senso de urgência se tornaria mais forte, né? E isso não pega o conteúdo nacional, que é um grande calcanhar de Aquiles. Não. Assim. Não, eu estou falando aqui nas estruturais, não, né? Sim, perfeito. Sim, tem razão, você tem razão. Então, se o presidente for Lula, a crise vai ter graves efeitos na sua popularidade. Eu tenho dito que, se o Lula pensasse bem, ele não concorreria à reeleição, sabe? Porque ele vai provavelmente sofrer os efeitos dos seus próprios erros de política econômica. Você está querendo dizer que a gente devia votar no Lula? O teu filho falava lá atrás. Ele falou, precisamos experimentar o Lula e o PT para ver o que dá, o que deu. Já experimentamos. É isso aí. Não o suficiente. O problema é que surgiu uma terceira via. Sabe que eu acho. Peraí, vamos disciplinar aqui. Nós temos um comentarista que é o André Montouro, que vai falar logo terminando. Eu estou terminando. Eu calculei falar uma hora aqui. Eu não estava falando para você, estava falando para os outros colegas. Não, entendi. Ora, e aí, o PT pode ficar muitos anos fora do poder, porque o Lula não fez um sucessor, não tem ninguém no PT com a qualidade de liderança política que ele é, né? Com a esperteza que ele tem, né? A carisma que ele tem, né? E, portanto, eu acho que pode ser um período de eleições de prefeito de governo de direita.
Uma hipótese contrária seria que a eleição do governo de direito não faz as reformas, o PT pode retornar ao poder em Qualquer um. 2030 Com qualquer por conta dessa. Mas aí adiaria esse teste a que será submetido algum dia o PT para sobreviver, senão ele desaparece, né? Eu não acredito nas teses que o PT, se perder agora a eleição, o PT desaparece, porque ele tem uma estrutura, né, que os partidos brasileiros não têm, de militância, né, de participação e assim por diante, que permite o PT continuar um partido relevante no sistema político brasileiro. E, a exemplo do que aconteceu nos partidos de esquerda europeia, todo esse processo de transformação, a solução para os problemas estruturais do orçamento público brasileiro, seja no próximo governo, seja no próximo, pode levar a uma modernização do pensamento econômico do PT, né? E aí, a exemplo do que ocorreu em países ricos, em alguns emergentes, a alternância de poder não acarretaria mudança na gestão macroeconômica, diferentemente do que acontece hoje, né? A mudança de grupos no poder produzem mudanças relevantes na gestão macroeconômica. E aí seria uma razão para manter o otimismo para o futuro, né? Esperar um pouco, mas ter que apresentar o Brasil pode superar esse desafio, como já venceu no passado. E aí a gente se livraria da armadilha do baixo crescimento e voltaria a aspirar a ser um país rico. É isso. Muito obrigado, Maílson. Excelente apresentação. Quem não comprou o livro, por favor, candidate-se. O André comprou o livro e vai fazer os nossos debates, como é o formato desse nosso seminário de conjuntura. Por favor, André. Eu vou começar exatamente do livro, recomendando sua leitura, que é uma linguagem... Esqueceu um L ali. Hã? Você esqueceu um L ali. Maison. Não vê o André, economista. É o francês. Pronto, É o nome francês. Eu li esse livro, aproveitei bastante, relembrei muitas coisas e aprendi algumas coisas de que o Maílson, que viveu, especialmente com relação à economia brasileira, viveu os grandes momentos da história econômica do Brasil recente e tem um grande conhecimento também da questão do desenvolvimento e das instituições no resto do mundo. Há uma bela síntese no livro de vários casos que eu acho que vale a pena serem lidos. Depois você me dá uma porcentagem, viu? Quando aumentar as vendas, eu te falo. Bem, mas e sabia também que a sua exposição ia ser bastante abrangente, ótima, e daria pouco espaço para a gente comentar ou propor alguma coisa ou ter alguma contribuição. Eu achei que existe um aspecto da realidade brasileira que não é muito considerado nas discussões sobre desenvolvimento. Não que não seja um problema quando se trata de outros assuntos, mas especificamente sobre o desenvolvimento, não há uma discussão a respeito da nossa vergonhosa, eu acho que é o termo, distribuição de renda. E mais do que isso, ela piorou quando o Brasil crescia e não melhorou com a democratização. Eu acho que, em grande parte, isso se dá, e isso é importante, inclusive, para o nosso pensar no futuro, que o modelo brasileiro de desenvolvimento, que é a substituição de importações, é intrinsecamente concentrador. Na medida que se visava estabelecer o padrão de vida dos países ricos do Brasil, e sendo o país pobre, a equação só se fecha se você tiver mais distribuição de renda, tiver um grupo de pessoas capazes de comprar aqueles bens que estavam substituindo, que era automóvel, eletrodomésticos. Então, você tinha necessariamente
que ter uma concentração de renda para dar dinamismo ao sistema. Então, o que aconteceu é que a cesta de consumo dos ricos foi produzida domesticamente. Se hoje, sendo para o exterior, ou desde o tempo que nós fomos para o exterior para estudar, não houve nenhuma novidade para nós no padrão de vida que se vivia em Nova York, no Haven, nos Estados Unidos, na Europa. Era o que a gente vivia aqui. Mas nós éramos uma elite diferente. Com o modelo exportador, que é da China, que você comentou muitas coisas, e da Coreia e outros, esse problema não aparece. Eu acho que foi o Brasil, quando deu conta de que ia haver realmente o fim da substituição de importações, se tentou implantar um modelo mais voltado à exportação, mas não conseguiu grande sucesso. E, com isso, foi construído no Brasil um Brasil dual. Tem um país rico e moderno e outro pobre e atrasado. E o interessante é que as discussões acabam sendo a forma, a dinâmica, tá certo, da discussão política acaba favorecendo essa dualidade. E eu acho que a taxação das blusinhas é um paradigma. Que essa teve até um final feliz, do meu ponto de vista. Mas, por quê? Porque beneficiou os pobres. Quem reclamou, tá certo? Reclamou da taxa foi o comércio varejista, as grandes redes varejistas e produtores. O próprio Lula falou que nenhum trabalhador reclamou da taxação. Queria, tá certo? Porque ia dar a oportunidade de ter um peito acessível. E a classe elite brasileira, intelectual, produtiva, econômica, fez uma força tremenda. Usando o mesmo argumento criticado pelo Adam Smith há 250 anos atrás, que era a defesa do emprego, defesa nacional. O Adam Smith, nas redações, fala explicitamente: esses empresários, esse grupo, defende os seus interesses vendendo-o como se fosse o interesse nacional. E aqui foi a mesma coisa, vai gerar um grande desemprego, coisa do tipo. No fim, acho que a reação, o fato de democracia é bom, você acaba forçando o governo a ouvir um pouco a população, e esse daí acabou sendo revogado. Eu acho que, para explicar um pouco a questão fiscal no Brasil, e essa grande dificuldade de você fazer o ajuste fiscal, eu acho que é importante nós lembrarmos o teorema do eleitor mediano, no qual a hipótese básica é que o eleitor consumidor compra os serviços públicos da mesma forma como privados, ou similar. E o preço que ele paga é o imposto. Então, se comparando o imposto com o que ele recebe, aí vem a votação mais governo ou menos governo. É a teoria. E falar de teoria mediano porque 50% do lado, 50% do outro, é aquele que decide pela regra da maioria. O que ocorre no Brasil? Mesmo considerando o sistema tributário regressivo, a maioria dos eleitores paga menos imposto do que custaria comprar o bem no mercado privado. Por exemplo, 80% das crianças e adolescentes são do ensino público. Só isso, mas 70% da população, ou seja, mais do que isso, não ganha, tá certo? O que custaria uma escola privada, mesmo do mesmo nível da escola pública. 2/3 da população não tem plano de saúde e tem que servir do SUS, que é do governo, que foi bastante criticado antes da pandemia e depois se viu que não era tão ruim assim. Coisa que eu acho também com a educação brasileira. Parcela da população brasileira pequena tem guardas privados. E assim por diante. Estado maior, quanto maior o tamanho do Estado, quanto maior o gasto público, é lucro para a maioria.
vantagem para a maioria. Então, eles sempre vão votar para ter mais gasto público. E isso é da forma racional. Racional no sentido econômico, o economista raciocina, do tempo, na linha de que você compra o bem em função da utilidade que você ofere desse bem. No caso, a grande maioria do Brasil, de forma racional, mais gastos públicos, mesmo pagando impostos, é vantajoso. Agora, para o andar de cima, que é o que paga escola particular, tem plano de saúde, tem segurança privada, os impostos são considerados abusivos, quase um confisco, porque paga e não recebe nada. Isso você está cansado de ver em encontros aí de associações, sindicatos empresariais, etc. As pessoas falam, eu pago e não recebo nada. É mentira. Ele recebe muita coisa, mas realmente em proporção menor. E talvez, para esse pessoal mais rico, deve ser, eu acredito que é, desvantajoso o aumento do setor público, porque eles vão pagar mais do que recebem. Nessas circunstâncias, lembrando que eu estou chamando aí do andar de cima, tem poder econômico, político, forte presença na mídia e nas mídias sociais, e lutam para pagar menos imposto, acaba criando uma grande dificuldade para aumento do gasto público democraticamente no Congresso. Ou ter políticos que defendam o corte de gastos. Agora, está onde? Estados, 70%, 80% do orçamento é saúde, educação e segurança. Vai cortar aí? Todo mundo quer mais. No federal, também, grande parte, como o Maílson acaba de falar, o Veloso calculou que 84% do gasto é social. Você vai cortar esse gasto? Político se elege em função disso, que é a próxima slide aí que eu coloco. Eu acho que o Congresso representa o povo brasileiro. Para ser eleito, e para ser eleito precisa agradar o eleitor, dentro de uma democracia representativa. Assim, da mesma forma que o empresário maximiza o lucro, o político maximiza o voto. É assim que funciona uma democracia representativa. No mundo inteiro, é onde há representativo, o político precisa ser eleito e ele faz coisas para ser eleito. O que ele é? Ele procura coisas que o seu representante está fazendo e vê se o representa ou não. Nessas circunstâncias, eu acho que a solução teórica, se tivesse um extraterreno aí, um grande conhecimento econômico, o que era? Eu acho que é a solução, porque há muito desperdício no setor público. Então, o que eu acho que seria necessário é procurar fazer mais com menos. Como o Ailton falou, na educação, o Brasil gasta bem. Por que não consegue ter um desempenho como de outros países? Eu acho que é fundamentalmente uma questão de gestão. E um reflexo dessa situação, que eu acho também que é outro aspecto, além dessa questão da grande dificuldade de você resolver o problema fiscal no Brasil numa democracia representativa. Como o Maílson falou, na China, ou escreveu, na China não tem que prestar contas. Então pode fazer essas coisas. No Brasil, com democracia, e queremos democracia, não estou fazendo nenhuma crítica, pelo amor de Deus, a democracia, eu acho que a única forma de conseguir um progresso efetivo é
o povo aprenda a votar, e talvez para aprender a votar, na linha do que o Maílson falou do PT, ele tem que sofrer um pouco, quer dizer, ver as escolhas erradas. Mas esse reflexo dessa situação dual é algo que até o Maílson colocou aí. Eu chamei agora de um paradoxo da dualidade. Você tem, o Maílson chamou de empresas de classe mundial, que são eficientes, modernas, mas, ao mesmo tempo, convivem com empresas de baixa produtividade. Eu soube de uma pesquisa, através de algo que eu li do Marcos de Lisboa, que em todos os setores no Brasil, está sendo do IBGE, e subsetores, você tem 3, 4 empresas altamente eficientes, ou eficientes, tá certo? E uma grande quantidade de realmente baixa produtividade e ineficiente. Então, nesse sentido, muito se fala a questão que é a educação precisa promover inovação. Acho que não é a questão, não é a inovação, é a difusão dessas inovações. Como é? Por que você... Algo que, para o economista, não pega... Como é que você tem, produzindo no mesmo setor, empresas altamente produtivas e empresas ineficientes? Na verdade, existe um modelo de oligopólio que fala da empresa líder ou de empresas líderes e as outras seguindo. Tá? Mas eu acho que não resolve essa questão, que é um fato que, para mim, surpreende. Quer dizer, como que é que você tem? Isso não transfere. Quer dizer, a ideia que a gente teria é que você tem a inovação, inclusive toda a ideia das patentes, etc., para as pessoas não roubarem. Aí está à disposição e ninguém faz. Eu li o Gustavo Franco, recente artigo em jornal, ele relata uma pesquisa que eu achei muito interessante, separando, primeiro, do raiz, eu acho que ele pegou, as que tinham 10% ou mais de capital estrangeiro, de um lado, e as demais. As primeiras eram 17 vezes mais produtivas, de acordo com o que ele fez, do que aquelas do primeiro grupo. E aí até ele fala isso. No passado, o crescimento se deu pela migração rural para o urbano, tá certo? Agora, deveria ser das empresas de baixa produtividade para aquelas de alta produtividade. Como fazer isso? Não sei. Eu acho que é um problema a ser discutido, que não a primeira coisa é ter consciência do possível. Empatou com a mesa toda. E a segunda coisa que eu gostaria de falar, que eu já tinha comentado agora no início, é a respeito da crítica que se faz permanentemente à qualidade da educação. Será que no Brasil a qualidade da educação é tão ruim assim? Eu comecei a perguntar isso quando eu fui secretário de Economia e Planejamento de São Paulo e visitava, tinha todo um setor assim que era de municípios, de grupos, de regiões. Então, eu visitei muitos desses locais, dessas cidades, e uma coisa que me impressionou várias vezes era que, à noite, algumas vezes na sexta-feira, você via a alegria de professores e de alunos entrando no prédio escolar. Não é possível. Tá certo? Além disso, com as mudanças que foram feitas em grande parte, eu acho que cabe as mudanças do Paulo Renato, eu acho que também foi uma coisa importante, você passa a ter mais qualidade na educação. E você passa a ter estímulos para as pessoas ficarem e, além disso, com a ideia de você fazer aprovação por ciclo e não anual, porque a criança que fica defasada perde-se totalmente. Eu acho que eu não posso entender como uma criança fique
8 anos ou mais, indo na escola e não saiba ler? Para mim, não bate. Vendo, mesmo indo para escolas na periferia, no interior, não é possível que isso se dê. Então, Marco, claro que pode e deve melhorar. A minha preocupação, Maílson, que você também colocou, sem requerer mais verbas. Não é um problema de verbas, tá certo? Que dão atraso para a nossa educação ou não tem a qualidade que nós gostaríamos que tenha. Pode e deve melhorar, mas não precisa de mais verbas e vinculações. Já tem muita vinculação. O grande problema, eu acredito que é da gestão, certo? Você ter uma gestão mais eficiente. E há um estudo que eu fiz quando eu era secretário de Economia e Planejamento, as escolas que iam bem, que mais se destacavam, que mais cresciam na avaliação, por exemplo, a primeira, segunda avaliação, eram escolas que tinham, todas essas tinham programas de ensino externo, quer dizer, levavam as crianças para um museu, levavam as crianças para alguma coisa, tinha alguma atividade, muitas vezes ligados até à comunidade. Ou seja, era uma boa gestão, um indicador de boa gestão. Essas eram as escolas que mais progrediam e que mais tinham, melhor eram avaliadas. Maílson, mais uma vez, parabéns por essa magnífica exposição e pelo magnífico livro, tá certo? Que eu recomendo a todos a sua leitura. Obrigado, André. Maílson, a nossa Aí, 15 tradição... minutos, hein? Excelente. A tradição aqui da casa é que o apresentador comenta os comentários do debatedor. Olha, primeiro eu gostei muito dessa análise do André, né, fruto de sua experiência, de sua capacidade de análise, né? E ele colocou em tanta coisa que eu não tenho como resumir facilmente, sem roubar um tempo para perguntas de outros participantes, né? Mas eu faria menção a 2 ou 3 pontos que ele assinalou. O primeiro é a questão da substituição de importações. Nós fizemos um programa de substituição de importações que, nos países que o fizeram, normalmente tinha duração limitada, e no Brasil se tornou permanente, né? Então, é difícil acreditar que a indústria automobilística, que tem mais de 70 anos no Brasil, ainda precise de incentivo fiscal, de empresa infante, né? Então, por outro lado, a forma como foi feito o processo, né, que foi muito influenciado pelo pensamento do Prebisch, da CEPAL e assim por diante, né, substituição de importação em uma economia crescentemente fechada. Se você olhar os casos bem-sucedidos de programa de substituição de importações, sobretudo na Ásia, ele esteve associado ao compromisso das empresas beneficiárias a exportar, né? E a exportação, ela é um fator, já mencionei aqui na minha apresentação, indutor da busca de eficiência, né? Para se manter competitivo, você tem que ser eficiente e ganhar permanentemente produtividade. Então, na origem, o nosso processo de exportações tem defeitos. E a continuidade dele, ao longo do tempo, prova que ele fincou raízes no sistema político brasileiro, nos interesses dos empresários, né? Muitos empresários que investem mais em ir a Brasília do que na eficiência das suas empresas, que é algo que a gente tem que rever no futuro, a maneira como fazemos políticas de substituição de importação, porque sempre vai ter espaço para isso, né? Sempre vai ter falha de mercado, sempre vai ter empresas que podem se tornar mais competitivas com programa de desenvolvimento industrial, né? Programa industrial. E o próprio Banco Mundial está revendo a sua rejeição a políticas industriais, é claro, com cuidado, né? Com as ressalvas e os resguardos que tem que ter. Outro ponto que eu acho que cabe mencionar, talvez para explicar um pouco, né? Essa história de que o Brasil tem um sistema tributário regressivo, o que é verdade, né? Mas o que o Brasil tem um sistema tributário tão regressivo?
eu identifico nisso a Constituição de 88. A Constituição de 88, no afã de combater a desigualdade, a pobreza, buscou esses objetivos através do gasto público. Aposentadorias generosas, aumento de despesas federais, estaduais, municipais, assim por diante. Pra você ter uma ideia, vocês vão lembrar, na Constituição de 88, a carga tributária brasileira era de 20% a 22% do PIB. Ela agora é de 32% a 33%. Se você olhar, a causa desse ganho de carga tributária, ganho, modo de dizer, né, de aumento da carga tributária, metade, pelo menos, tem a ver com previdência. Né? Porque nós criamos um sistema previdenciário inspirado em países bem-sucedidos, quando a gente não tinha as condições para tanto. O Brasil gastava em previdência, se não me engano, o Hélio pode confirmar ou não, em 87 gastava-se em previdência 4% do PIB. Hoje gasta-se 12,5%, não é? Entendeu? Então, se você olhar 8 pontos de percentagem do PIB de aumento de gastos, vieram da Previdência Social. Então, e como a renda é concentrada e o número de ricos é menor, o imposto de renda no Brasil assume uma proporção muito menor do que aquela vigente nos países ricos. Né? Os Estados Unidos, por exemplo, o imposto de renda representa, quando computa federal, estadual, municipal, que lá também as 3 esferas de governo tributam a renda, isso dá aproximadamente 40% a 50% da arrecadação. No Brasil, o imposto de renda é só 15%. Então, nós tivemos uma situação em que a Constituição aumentou o gasto público. E altamente regressivo. Exatamente. Ela aumentou o gasto público num país que não tinha a estrutura para ter uma carga tributária tão elevada. Então, nós temos hoje uma carga tributária que é semelhante de países ricos. A nossa é parecida com a da Alemanha ou do Reino Unido, né? E todo esse aumento de carga tributária para fazer face ao aumento de gastos se fez por impostos regressivos, né? Que seja o ICMS, o ISS, o IPI, o PIS, o COFINS, todos são regressivos. Tudo sobre consumo. E tudo sobre consumo. Então, a renda, a tributação no Brasil está concentrada no consumo e não na renda, como ocorre. Né? Penaliza os pobres. Como? Penaliza os Penaliza os pobres, né? Então, um sistema tributário doido, né? É o inverso do que aconteceu nos países bem-sucedidos, e a gênese desse processo é a Constituição de 88 e governos que aumentaram o programa. Por exemplo, a impressão que eu tenho é que a grande preocupação do PT hoje é como ele consegue inovar para a criação de novos programas que requerem o gasto federal, né? Então, esse é um outro ponto que eu queria. Outra coisa que o André mencionou aqui, o desperdício no setor público. Eu estou inteiramente de acordo que há grande desperdício. Esse processo melhorou bastante nos últimos 30 anos, né? Mas vamos dizer, o grande impulso fiscal no Brasil não veio de desperdício do setor público, embora eles tenham participação importante. Veio do aumento do gasto obrigatório. E chegamos à situação que, mesmo que você melhore muito a eficiência do setor público, a contribuição para resolver o problema fiscal é relativamente pequena, né? Então, resolver o problema fiscal implica necessariamente atacar o gasto obrigatório, né? Eu acho que é isso. Os outros, eu ficaria muito tempo, eu teria que comentar outros aspectos, mas eu acho que esses eram os principais. Eu gostaria de agradecer ao André, somos velhos amigos de outros tempos, do governo, inclusive, né? Pelo elogio que ele fez ao meu livro. Fiquei muito feliz aqui. Obrigado. Obrigado, Ailson. André, você tem a tréplica aí? Não precisa. Eu tenho escritos aqui o Zé Paulo, o Fernando Travassos e agora Pastor. o Troster e Pastore. Pastor e Nós Troster. fazemos um pacote de perguntas, 3, 4, e daí passamos ao Wilson. Hélio, eu também levantei a mão. É bom que você fale, além de levantar a mão. Obrigado, Capino. Você não escreveu o nome do pastor aí.
É isso, eu estou sendo vigiado aqui. Estou controlado. Tem uma auditoria aqui ao lado. Vamos lá, Zé Paulo. Não. Bom, primeiro, elogiar a excelente apresentação e os comentários do André. Eu quero primeiro fazer uma correção aqui. Eu falei que o número de beneficiários do governo, beneficiários em relação à população, é 96%, não é 48%. 96% em relação à PEA. Né? Então, eu precisava fazer essa observação. Segundo, é uma coisa rápida. Nos fatores favoráveis, né, o ministro nunca não mencionou nada de duas coisas: educação e questão tecnológica. Nós não temos nada de favorável nesses dois pontos, sobre tecnologia e inteligência artificial e educação. Basicamente é isso. Não tem muita gente, eu vou me restringir. Obrigado. Cada um, não. Então, vamos juntar os três para dar tempo. Travassos, por favor, Fernando. A bola é sua, Fernando. Tá difícil. Faz em linguagem de Libras. Ok, estão me ouvindo? Agora? Tá te ouvindo? Sim, por favor. Tá bom, estão me ouvindo bem. Bom, eu fico satisfeito. Essa foi uma obra, uma aula magistral do Maílson. Eu conheço o Maílson, eu sou egrégio da escola BNDES, fiz minha carreira toda lá, fui exportado para vários lugares, CBN, Ministério da Fazenda e tal. E, muito bem, eu vou me ater a só coisas que possam adicionar. En passant, foi respondido muito bem o problema da substituição de importações. Nós não soubemos fazer. Os Estados Unidos souberam fazer substituição de importações. Na década de 40, eles chegaram, vamos fazer a Revolução Industrial aqui, 1840. E protegeram, mas souberam retirar, souberam desmamar o setor privado. Agora vocês se virem, vou baixar as importações. Então, e nós não soubemos fazer. Agora, uma coisa importante que nós temos que levar em conta nessa dúvida se vamos superar a renda média é o nosso problema cultural. Nós não podemos nos afastar da nossa herança cultural. Nossa herança cultural vem da Península Ibérica, vem do esquema latino, tem até religião nisso aí. Vocês vejam, por exemplo, o Alto da Compadecida. O Alto da Compadecida, o Suassuna mirou numa coisa, acertou na outra. Crime de colarinho branco não é condenado no Brasil. Coitadinho do fulaninho, ele teve uma infância muito difícil. Nós não sabemos reprovar um aluno. Agora, respondendo um pouco o que o Montoro falou, o sujeito fica 8 anos porque ele não é reprovado. Ele não aprende porque ele não vê a dureza. Vamos reprovar, coitado, vai dar trauma. É um problema cultural nosso. Segundo, a nossa estrutura jurídica, que também vem da área cultural. Nós temos um sistema jurídico que veio de Portugal e Espanha. É um sistema em que privilegia-se o formal em detrimento da justiça. Com o suposto de que você formalizando a primeira instância, segunda instância, terceira instância, você vai chegar à justiça. Não. Hoje, uma pessoa, estamos vendo aí, o juiz Lalau e etc., o sujeito com bons advogados nunca vai ser condenado, porque ele vai procrastinando, ele sabe aquela estrutura, ele vê exatamente, apela, tal, e o tempo vai passando. Já um sistema baseado em facção, dizem que o clima influencia. Vocês vejam o norte do Brasil, o sul do Brasil. Bom, isso é uma coisa bem controversa. Você vê protestante
E isso é toda uma cultura que faz com que, o Madoff, né, prisão perpétua. O caso da Enron, todo mundo de algema assim no tribunal. Então, isso daí tudo influencia, são arrastos à nossa, ao nosso desenvolvimento. Só para finalizar, 50%, 50% ou 40% dos nossos eleitores são analfabetos funcionais. Eles pegam uma palestra assim do WW, não entendem. Um noticiário um pouco mais na televisão, não entendem, não tem vocabulário. Então, e os políticos não querem saber de dar muita educação, porque vão perder todos os eleitores. Então, isso são arrastos que realmente vão dificultar qualquer saída da renda média, que está aumentando, né? Nós temos China querendo sair da renda média, África do Sul, Índia, concorrência. Então, vocês vejam que o problema é um pouco mais grave. Espero que eu tenha contribuído um pouco. Obrigado. Obrigado, Fernando. Próximo. Bom, primeiro, Maílson e Montoro, gostei muito, mas mais do que o conteúdo, essa preocupação por um Brasil melhor. Sabe, a gente começar a pensar o que pode ser feito diferente, como que nós podemos mudar. Então, eu acho que isso, nos dois, sensacional. Assim, eu acho que é um pouquinho isso. Dois, eu discordo essa questão da China. Eu conversando com economistas chineses, quer dizer, a China, o sistema eleitoral é das comunidades, vão votando até o Xi Jinping. Você fala com eles, eles sabem exatamente o que o governo vai fazer, é debatido. Então, essa ideia de que lá é uma ditadura, uma coisa assim, eu não sei se eu concordo 100%, mas se a gente considerar o sistema eleitoral brasileiro, em que os caciques dos partidos têm mais poder do que os eleitores. Podemos aprofundar isso. Três, então eu acho que o sistema eleitoral brasileiro tem que ser mudado, né? Três, essa ideia das escolas de periferia, eu fui 2 vezes, quer dizer, minha amostra é menor do que a tua, Montorinho, e me assustei. O jeito que é dentro da sala de aula, falta de controle dos professores, né? Então acho que deve ter escolas boas, né, que você viu, e outras assim. E quarto, né, e último, parabéns, eu acho que é o que a gente tem que fazer, começar a pensar o Brasil, pensar o que pode ser melhorado, né? Acho que é a história do beija-flor, todo mundo conhece, né? Eu não conheço. Então, vou contar. Dava fogo na floresta, o beija-flor, e ele jogava um pouquinho de água. Então, você não vai acabar a floresta com isso. Fazendo minha parte, né? Acho que vocês dois são 2 beija-flores, né? Obrigado. Bem, então, Maílson. Pastor, ó, Não, segunda vez que você vota ele. Eu falei de 3. Três. Você é o terceiro. Tá certo. Eu respondo a cada 3. Cada cada 3. três. Bom, estou te protegendo. Olha, rapidamente, né, Eu sei que você está sobre as questões abordadas aqui, se eu não encontrei na educação e na tecnologia algo que fosse um vento a favor. Na verdade, eu selecionei o que me pareceram os mais relevantes, mas esses são, na educação, eu citei os casos bem-sucedidos do Ceará, de Pernambuco, do Espírito Santo, né, recentemente do Goiás, que prova que a gente pode ter uma educação de qualidade no Brasil. É uma questão, como disse o André, de gestão. É isso? A questão da substituição de importações dos Estados Unidos, realmente isso é um exemplo, né? É um exemplo que deveria anterior até o da Ibéria, né? Que para aqui no Brasil, né? Nós não escolhemos os melhores exemplos para um programa de industrialização do Brasil. Nós preferimos a coisa cômoda do protecionismo, do incentivo fiscal, do desincentivo à inovação. Na questão cultural, né, o Douglas Norton, vocês todos conhecem aqui, ele nos seus estudos sobre instituições, ele fala-se a cultura é um fator relevante para inibir ou para promover o crescimento. Ele chegou à conclusão que não é. Né? E se nós olharmos o exemplo nosso aqui, nossas origens ibéricas, né? Foram os ibéricos que, depois da
criação da União Europeia, né, e da adesão deles ao grupo, eles mudaram. Então, Espanha hoje é um país rico, Portugal é um país rico, a despeito de suas origens patrimonialistas e assim por diante, né? Ou seja, a existência de líderes com capacidade de mobilizar o país, de convencê-los para mudar de rumo e caminhar para um programa que os enriqueça, é possível, né? E, normalmente, o exemplo da Espanha é muito o papel que o Felipe González exerceu sob o estímulo da entrada na União Europeia, ou faziam isso ou não entravam na União Europeia, né? As transformações que ele fez, inclusive a mudança do Estatuto do Partido Socialista Operário Espanhol, né? Eu agradeço ao Trotsky porque ele falou que nós pensamos aqui no melhor. E é isso mesmo, né? Nós estamos pensando no melhor. Na China, um comentário que eu faria é a qualidade do Partido Comunista em termos de recursos humanos, Partido Comunista da China. Como a gente sabe, né, quem governa a China é o Partido Comunista, né? É dele que surgem as diretrizes, é dos seus congressos que surgem os programas, e o que eles primam pelas pesquisas. Eu mencionei isso, eu acho no livro, né? Eu li muito sobre a China nos últimos anos, os requerimentos para se tornar membro do Partido Comunista. Você tem que passar por uma seleção semelhante à de headhunter para se tornar membro relevante do Partido Comunista. Aqui no Brasil, você entra no partido, só diz, onde é que eu assino a ficha? Aí você já entra no partido, né? E no PT, inclusive, você pode não ter as qualificações para ser um formulador de políticas públicas de forma mais consistente e adequada, mas só porque você é simpatizante do PT, você entra lá e um belo dia está dando diretrizes geralmente erradas, né? Então, eu acho que é isso, sobre essas três intervenções. Você quer comentar, André? Eu quero duas coisas rápidas. A primeira questão do Fernando Travasso sobre se a reprovação é necessária, senão a pessoa não aprende. Eu participei desse debate, quando fui secretário, com a secretária de Educação da época, Rose Neubauer. Que mulher do Moura. Adroaldo. O Adroaldo estava aí? Está aí. Estava mais. Não está mais. Não sei se está aí. Ele estava. Né? Que ela conseguiu convencer o Covas a fazer o ciclo e não o seriado, com o argumento de que, primeiro, a defasagem de idade é mortífera, especialmente na cidade. Uma criança de 8 anos convivendo com uma de 6 é até perigoso. Pode ter até assédio e coisa do tipo. Então, manter a pessoa no seu grupo etário é algo importante. E segundo aspecto que a Rose falava, se houver reprovação, ele vai embora. A evasão é enorme, e era enorme. Com a introdução do ciclo, essa evasão diminuiu. E eu acredito que, com o tempo, vai melhorar também a qualidade. Agora, com o Trotsky. Eu gostei muito de ouvir dessa questão do modelo chinês político, que não é tão autoritário. Eu já tinha lido em algum lugar esse processo que o Maílson descreveu. Quer dizer, a pessoa começa num cargo inferior na cidade, na província, vai subindo, e quando chega lá os 1000 do Polipur, né, já é pessoa treinada, já consistente com toda aquela ideia que foi desenvolvida. Eu acho que no Maílson também fala assim, para mim é um ponto de interrogação, que a questão da democracia sempre foi algo fundamental para o progresso tecnológico, para o desenvolvimento econômico. As instituições democráticas foram importantes. A China é um exemplo, ou uma experiência que, por enquanto, está surpreendendo. O que vai dar? Não sei. Tem duas etapas na China. Tem a do Mao e tem do Zeng. A primeira é uma tragédia completa. E a segunda, quando você tem um bom ditador, é uma coisa, quando é um péssimo ditador. Mas agora é o pastor. Agora é o pastor. É a estrutura
política. Né? Pode deixar. Se quiser, nós saímos. Hélio, se você puder me escrever, eu agradeço. Eu não consigo. Oswaldo, você é o Ok. terceiro aqui desse lote. Tá. Astore, Campino e Assis. Maílson, parabéns. Viu? Livro lindo. Eu fui no lançamento, li no mesmo dia. Caramba! Muito legal. Mas hoje, fazendo a sua síntese aqui, eu relembrei o que eu li, né? Eu noto que você tem uma força grande para ser otimista. Mas propor alguma coisa de esperança para a juventude. Mas aqui entre nós, Até que o PT vai sair. não, os 10 fatores que você cita que são vento contra são muito mais fortes do que os vento a favor. Concordo. Muito mais fortes, muito mais fortes. E vão demorar muito para serem acertados. Não sei se uma simples virada institucional pode fazer isso aí. E a gente vê que no núcleo de tudo está a questão da eficiência e da produtividade, né? Você mencionou. Nós estamos diante de duas revoluções, a demográfica e a tecnológica. Demográfica que encolhe a força de trabalho e aumenta os consumidores, que somos nós de mais idade. Não, você está muito jovem. E a tecnológica que substitui muitas tarefas nas mesmas ocupações. E nesse debate de 6 por 1, produtividade tem sido muito cogitada, né? E o pessoal acha que produtividade depende basicamente da qualificação do trabalhador. Isso pesa muito, claro, pesa muito. Mas depende muito da qualificação do empregador também. Depende muito da tecnologia que está incorporada no sistema produtivo. Essas coisas são demoradas, né? Não é? Mas depende muito de uma modernização e eficiência da infraestrutura. Se você pegar o mesmo servente de pedreiro de baixa produtividade lá do interior do seu estado e colocar ele numa obra de Nova York, a produtividade dele aumenta. Porque o material chega na hora, porque tem organização, tem infraestrutura, etc. Infraestrutura é muito importante. Um cara que está na cozinha de um restaurante, ele é mais eficiente se os ingredientes são de boa qualidade, se está bem refrigerado, etc. Então, veja esses fatores todos como demais: educação, infraestrutura, mudança institucional. Isso é demorado, né? Estamos falando tanto da China aqui. A China, primeiro, investiu pesado em infraestrutura. Muito ao contrário nosso aqui, que o governo não tem recursos mais para infraestrutura. Né? E segundo, a China teve uma estratégia sensacional de mandar 190 mil chineses, em média, para os Estados Unidos para estudar o quê? Não é sociologia, direitos humanos, ciência e tecnologia, ciências básicas, que chegou na China, se transformou em tecnologia, e de tecnologia se transformou em produto e vendeu para o mundo inteiro. E concorreu com os Estados Unidos. Demorado isso aqui. Então, eu li seu livro, gostei, mas eu saí assim e falei, não, tem umas coisas que vão demorar. O André sentou muito educação, né? André, você citou gestão, que é muito importante, método é muito importante, André. Mas veja bem o que acontece no Brasil. A sociedade como um todo não demanda educação de boa qualidade. As famílias não demandam. A família brasileira, quando tem o filho na escola, já está contente, está satisfeita. Não tem demanda. Tem demanda nossa aqui, dos intelectuais, mas isso tudo aqui é muito demorado. Então, eu não sei, eu acho que o que precisa fazer para o Brasil dar certo? Acho que a receita está absolutamente correta, mas vai demorar muito. Não é nem para mim, nem para os meus netos, não. Obrigado. Professor Campino? Obrigado. Queria, em primeiro lugar,
cumprimentar o ministro Mailson pela excelente apresentação, o livro. O André fez a propaganda, eu preciso comprar o livro para ler, ministro. Mas o que eu queria falar, eu queria discordar de dois pontos básicos que o André levantou na parte dele sobre educação e saúde. Quer dizer, eu concordo com o senhor, é, basicamente, que o que a gente gasta já é suficiente, não é uma questão de gasto, tanto em educação como em saúde, é uma questão de administração do sistema, de organização, não é? A minha amostra é mais parecida com a do Troster do que com a do André, né? É uma amostra pequena, mas escola pública em São Paulo, escolas da prefeitura, com carteira quebrada, ah, as coisas quebradas, professor que falta e não vai. A FIP fez, alguns anos atrás, um estudo sobre educação municipal em São Paulo, a pedido do então secretário municipal da Educação, e eu coordenei esse estudo. O que você via era eu fiquei abismado. Quer dizer, um professor pode faltar 180 dias por ano com atestado médico, só para tratar. Obviamente, ele compra o atestado médico e não vai à aula. As escolas a diferença entre as escolas que tinham eram melhor sucedidas era aquela melhor sucedida que o diretor conseguia dos professores um compromisso de que se ele ia faltar, ele ia avisar uma semana antes para o diretor poder convocar o substituto. As outras que o diretor não conseguia esse compromisso do professor, era uma tristeza, né? E, e você vejo pessoas mais pobres até que tiram o filho da escola pública e põem em escola particular porque a escola é ruim, né? Embora o gasto total, como o Maílson demonstrou, é bom. Então tem um problema fundamental de organização do sistema. Eu fui diretor da Faculdade de Educação aí da USP, você vai na Faculdade de Educação, tem um departamento de administração escolar, e o que eles ensinam lá é Marx e a teoria do valor de Marx e valor da educação, quer dizer, nada sobre isso, sabe? É terrível. A mesma coisa em relação à saúde, quer dizer, o SUS poderia ser bom, mas é interessante que quando o Lula tem algum problema, ele vai no Sírio-Libanês, ele não vai no SUS lá de Brasília, ele podia ir lá no SUS de Brasília, né? Por quê? Porque, infelizmente, a qualidade, quer dizer, do atendimento ainda é ruim. E é interessante uma coisa, se eu fosse ministro da Saúde, eu gostaria de ter um estudo para saber por que o SUS funciona bem em Mato Grosso do Sul e no Paraná e funciona tão mal em São Paulo e no Rio. Será que é por causa do salário dos médicos? Essa política de que você tem que ter um salário único em todo o país, né? É É a interessante. cultura, É? é a cultura do Cultura. coitadinho, de não reprovar e tal, e não, a empresa está ruim, não deixa falir, não, vamos dar auxílio. Fale, vai falindo 10 vezes. Mas isso aí a pessoa tem que ser meio saxão. Ou nós temos um líder, tipo Fernando Henrique ao cubo. Isso tem que ser um grande líder para todo mundo acreditar que tem que ser bravo e não coitadinho. Terminou, Campino? Bom, era isso que eu queria falar. Só queria lembrar, tem um livro do Baixa que essa Agenda para o Brasil, né? Que o André Médici e eu participamos da área de saúde, né? O Médici, que é do Banco Mundial, era, né, agora se aposentou,
a mensagem básica, o capítulo dele é muito bom sobre saúde, é dizer isso. O problema não é de recurso, o problema é de organização, é isso. Obrigado, Campino. Eu tenho Assis, que é o último inscrito pelo tempo de hoje. Assis, por favor. Obrigado, Hélio. Bom dia a todos. Primeiro, me beneficio muito da convivência com o Maílson no conselho. O André foi meu professor também lá atrás, tá? Ainda guardo lembrança disso. E quero dizer que esse debate aqui achei muito interessante. Tá? E vou pedir para tanto o Maílson para o André destruir a hipótese que eu vou levantar. Tá? É o método científico, tá certo? Tentar destruir. O que ficou aqui claro desse debate é que, vamos dizer, nós economistas, se vocês me aceitarem como tal, a gente fica tentando resolver problemas de consequências. Tá? O André trouxe para o debate uma coisa interessante, que é a questão da distribuição de renda. E aí eu ouso dizer que a nossa democracia é polêmica, tá certo? Está disfuncional. Não só aqui, em vários lugares. Isso não é um ataque à democracia. Eu não me lembro quem aqui disse que a gente precisava mudar a maneira de como se faz as eleições, etc. A China, ela não enfrentou esse problema das deficiências da democracia. Quando eu estive lá na China, procurei sondar isso, a resposta foi simples. Nós não estamos prontos para uma democracia. Bem prática, tá certo? Não é nem a favor nem contra. Tá? Por que eu coloco isso aqui? Com a nossa distribuição de renda e a baixa educação, André, desculpe, a nossa educação é muito ruim. Não é pouco ruim, não. Basta ver os scores internacionais, onde nós ficamos. Tá certo? Com essas duas, vamos dizer, fraquezas, tá certo? Uma péssima distribuição de renda e uma baixa educação, tá certo? Nós somos vítimas da sociedade brasileira de populistas. E não há como uma pessoa ser eleita sem ser para gastar. Ponto. Nós ouvimos uma presidente dizer gastar é vida. 2, todo o raciocínio, inclusive da 88, até o Maílson me chamou a atenção aqui, a tributação, vamos dizer, se baseia no consumo. O próprio presidente Lula diz: quero transformar o eleitor em consumidor. Ao longo do tempo, a nossa capacidade de investimento é um desastre para qualquer métrica que você fala. Dito isso, ao lado também aqui da questão cultural, tal, mas que é um pouco mais etérea, o problema está no campo político. Se não houver reformas, tá certo, que diminua a probabilidade de populistas, no sentido que eu sou eleito para gastar, aí eu estou com os Pastore. Os ventos favoráveis, Maílson, são uma brisa frente ao furacão dos ventos contrários. Destruam a minha hipótese, porque eu tenho 9 netos. Não destrua, não, está valendo. Depois, André. Olha, o que falou o Pastore confessou que é pessimista. E eu confesso que também sou, de certa forma. E esse foi um dilema como eu estava escrevendo o livro. Porque era um momento que eu era até mais pessimista do que sou hoje. Ou mais cético, em vez de usar a palavra pessimista. Né? E eu pensei, se eu posso dar essa mensagem de que o Brasil nunca será um país rico, ou levará séculos para ser. Certo? Qual foi a saída que eu encontrei?
deixar ao leitor a decisão, né? Ou seja, eu forneci os fatores que impulsionam, os fatores que inibem, e o eleitor que teria que concluir, né? Mas eu sou cético, um pouco aqui pessimista, mas talvez até buscando lá no fundo o otimismo, eu acredito que as crises terão um papel transformador do sistema institucional brasileiro. Não é para agora, né? Eu acho que eu ainda vou ver isso, porque eu costumo brincar, eu vou trabalhar até os 100 anos e discutir e desfrutar os 15 restantes, né? Então, eu vou ver, acho que eu vou ver isso acontecer, né? Sobre educação e saúde, doutor Campino, eu acho, eu estou de inteiro acordo com ele, né? A minha crítica na questão da educação é a qualidade que ela é ruim, né? E como diz o Oswaldo, não é ruim, ela é muito ruim, né? Mas tem uns casos bem-sucedidos. E eu acho que temos que achar uma maneira de ter uma restrição para valer, né, ao gasto. E a restrição ao gasto será acabar com o piso, né? Porque entre as várias distorções do piso está a forma como os professores têm o seu salário reajustados. O salário dos professores são ajustados não pelo ganho de produtividade e pela defesa da inflação, mas pela arrecadação. Ou seja, se a arrecadação é maior, houve um ano aqui que a arrecadação foi 30%, os professores tiveram reajuste de 30%. Isso é mais do que absurdo, é uma completa estupidez, não é? Sobre o que disse o Oswaldo, também eu concordo muito com ele. A gente se encontra aí numa reunião a cada 2, 3 meses, né? E a gente tem discutido coisas desse tipo, né? Eu acho que não há como não aceitar a tese de que a educação brasileira precisa melhorar muito, né, para exercer o seu papel efetivo no desenvolvimento. Claro, como disse o professor Pastor aqui, nós temos ainda que melhorar a infraestrutura, né? Nós temos que melhorar o ambiente de negócios, não é só a produtividade do trabalho, não é só a educação, são outros fatores que circundam o processo produtivo, né? E aí eu não tenho como contestar, Oswaldo, amigo Oswaldo, a sua afirmação, porque no fundo eu partilho dela. Muito obrigado. André, por favor. Eu vou ser rápido, porque tem duas coisas para discutir. Tem 2 minutos para terminar. Educação e a questão política. Vou pular a educação, que eu acho que levaria muito tempo, mas o grande problema do nosso sistema político é que os interesses gerais não são defendidos no Congresso. Em outras palavras, você tem interesses particulares e, vamos dizer, funções particulares do Estado e aquelas que são mais abrangentes. O que dá voto hoje e em todo mundo é o interesse particular. Mas os partidos podem ter, ou têm nos outros países, uma função fundamental de agregar esses interesses gerais. Então, na medida que você tem, os dois têm partidos e vou dizer, os interesses particulares, é a forma de funcionar. Uma vez eu ouvi de um cientista político americano que, se não conseguir haver um acordo de lideranças, o floor, quer dizer, o plera, vira o mercado persa. O partido é o sustentável, é o que organiza as ideias e que pode mudar esse sistema político. Eu acho que há uma mudança agora em curso, talvez haja melhoria nesse sentido, menos partidos. Obrigado pelo otimismo, professor André. Agradeço a todos e estamos em tempo de terminar cumprindo a nossa promessa. Então, parabéns.